Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais este momento de partilha. Já oramos, já cantamos. Cantar também é uma oração, uma forma de orar, e foi muito bom. Mas agora, pela graça de Deus, vamos avançar um bocadinho mais na nossa reflexão, na nossa meditação, baseada no livro do pregador, do Eclesiastes. Vocês sabem me dizer, de tudo aquilo que nós já refletimos aqui, qual foi aquilo que Salomão mais perdeu? Não estavam à espera da pergunta. Ficaram assim muito sérios. O que é que Salomão mais perdeu nesta vida? Ela acertou. Tempo, verdade. Tempo. E o tempo vai iniciar esta nossa meditação. Salomão perdeu tempo, sobretudo, à procura de prazeres. Não é? Ele tinha tudo. Deus tinha-lhe dado sabedoria, a sabedoria fez com que ele acumulasse riquezas, fez com que ele acumulasse respeito, fez com que ele acumulasse muita gente que o admirava, muitos amigos, seguramente, mas depois ele embrenhou-se na procura dos prazeres e com isso começou a perder tempo. E aí aparece muito connosco que às vezes na procura de prazeres, bens materiais, comodidades várias, várias que nós possamos recordar ou imaginar, ele começou a perder tempo. Ele tinha dinheiro. Sabemos que era muito rico, a Bíblia diz isso, não é? E pela descrição histórica do seu reinado e do que existia naquela época no povo de Israel, nós sabemos que ele era rico. Ele foi uma pessoa que perdeu muito tempo com sexo. A Bíblia descreve-o. Tinha um harém com 300 concubinas, nós já aqui falámos disso, 300 mulheres, assim é que está correto, e 700 concubinas. Portanto, eu não sei como é que ele geria aquela casa dele, não é? Não consigo imaginar, mas perdeu muito tempo na procura dos prazeres sexuais, não é? Não é que viver uma intimidade sexual seja mau em si, cabe dentro de determinados parâmetros que Deus nos, portanto, legou, porque foi Ele que nos criou, homem e mulher. O Gênesis diz, fomos feitos à imagem de Deus, homem e mulher fomos criados. E um homem foi criado com uma essência sexual e uma mulher também foi criada com uma essência sexual, então há espaço na vida para também a vivência sexual. Nós já vamos ver isto daqui a bocadinho com uma famosa descrição que Salomão faz do tempo. Mas ele, na realidade, perdeu tempo. Pronto, perdeu tempo em termos de dinheiro com as alianças que foi fazendo à direita e à esquerda, olhou para o Egito, viu que o Egito era próspero, quis também ganhar ainda mais prosperidade numa aliança com o Egito, depois com os outros povos todos, e lá vieram aquelas alianças e aí entrou toda aquela confusão na sua casa, que foram todas aquelas mulheres que vieram e que trouxeram, no fundo, os deuses pagãos para Israel. Mas depois ele perdeu tempo também com o poder, não é? Porque ele era rei, e um rei com muitas alianças à direita e à esquerda, e preocupado com a gestão diplomática do relacionamento de Israel com os diferentes povos, acabou por enveredar num espírito de querer poder, mais poder, que acabou por fazer com que ele perdesse tempo. Quais foram as consequências desta perca de tempo na procura de prazeres que o mundo por vezes parece dar-nos? O que é que aconteceu? Ele, ao perder tempo, o que é que aconteceu? Quem me diz? Ele tornou-se uma pessoa vazia. Aquilo que nós temos estado a ver nas meditações anteriores. Ou seja, o nada em que Salomão se tornou, ele que era tudo, ele que estava vocacionado pela sua decisão de pedir sabedoria a Deus, de confiar em Deus, mas por aquilo que Deus quis fazer dele, ele estava vocacionado para o tudo. Mas na realidade acabou por sentir-se vazio, um nada. E essa reflexão ele faz, deixa-nos no livro do Eclesiastes. Os 2 primeiros capítulos ele diz vaidade, tudo é vaidade, nada importa nesta vida, nada tem valor, nada, nem ninguém. Mas, na realidade, essa
sensação que ele tinha era porque se sentia vazio. Sentia-se vazio e sentia-se exausto, extremamente cansado pelas escolhas que ele fez. E aí também se assemelha muito connosco. Às vezes, pelas nossas escolhas, nós podemos ser levados a uma sensação de vazio. Não sei se já aconteceu com vocês. Estarmos tão cansados que nos sentimos vazios e exaustos. E a lição, a meditação desta semana de oração, fala-nos também disso, de que o nosso tempo é um tempo de exaustão. E eu consigo perceber isso muito bem porque trabalho na área da saúde. E na área da saúde nós cada vez vemos mais os problemas que as pessoas trazem. Sabem, até há uns 10 anos atrás, as pessoas procuravam os serviços de saúde por causa dos problemas de coração, cardíacos, por causa dos problemas de diabetes. Continuam a procurar, é verdade. Mas a maior razão pela qual as pessoas procuram os serviços de saúde já não é os problemas cardíacos, já não é os diabetes, também é por causa do nosso estilo de vida, não é? Nós cada vez comemos pior, cada vez bebemos pior, cada vez fazemos menos exercício físico, ou seja, as nossas escolhas estão a debilitar o nosso corpo, o nosso organismo. Mas a maior razão pela qual as pessoas procuram os serviços de saúde, sabem qual é? Bia já ontem aqui o referiu, são os problemas mentais. São os problemas mentais. E já não é só a depressão, porque a depressão sempre houve, mas são os problemas mentais relacionados com a exaustão. Já não é só a depressão, é a exaustão. As pessoas estão exaustas. E Salomão sentiu-se assim também. E ao sentir-se assim, ele acaba por começar a refletir, mas realmente, porque é que eu estou assim? E chega à conclusão de que ele não está a gerir bem o tempo dele. O tempo e as escolhas. O foco dele já não estava mais naquela procura de uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Ele tinha-se enredado na procura de percepções humanas que na altura ele achou que faziam sentido, mas na realidade não lhe trouxeram paz nenhuma, nem felicidade nenhuma. Pelo contrário, vazio, uma sensação de vazio e uma exaustão muito grande. O que é que ele vai nos dizer? Vai nos dizer que se nós, nas nossas escolhas, desviarmos os olhos dos princípios que Deus tem para nós, se apenas olharmos aquilo que o mundo nos pode oferecer, e ele pode muita coisa, aparentemente, mas se nós olharmos apenas para aquilo que o mundo parece querer oferecer-nos, nós vamos sentir-nos vazios, nós vamos sentir-nos exaustos e vamos sentir uma grande frustração, que foi no fundo o que Salomão sentiu. Ele olhando para trás e vendo o que tinha sido o início do seu reinado, aquela grandeza toda, e vendo o que agora era o seu reino, o seu país, o seu povo, ele sente uma enorme frustração. E é por isso que nestes primeiros capítulos do Eclesiastes, ele diz que nada tem valor, nada é suscetível de ser importante. Está frustrado. Mas aí ele vai começar uma reflexão sobre os diferentes tempos da vida. E o Eclesiastes é isto. No fundo, é uma, quando lerem, quando vocês lerem o livro lá na vossa meditação, em casa, no vosso sossego, quando lerem, tenham em mente isto. Estamos perante uma mensagem que alguém nos dedicou, refletindo sobre os vários tempos da vida, os vários tempos em que a vida se pode dividir, percebendo que na vida tudo tem um tempo determinado. E essa reflexão, hoje, nós vamos partilhá-la. Deixem-me só voltar aqui ao vazio, à exaustão e à frustração, porque cada vez mais nós estamos a viver situações que estão a tornar-se extremamente complexas. Há bocadinho, a nossa jovem, lembra-me o teu nome, que eu não fixei. Duda. A Duda estava aqui a encenar, juntamente com os seus companheiros de cena, estava a encenar uma jovem que se sentiu vazia, exausta, frustrada por aquilo que lhe diziam. Tu não vales nada, tu não prestas para nada. Mas reparem, cada vez mais a linguagem agressiva está a impor-se nas nossas escolas,
nos nossos locais de trabalho. Eu contei-vos ontem que no centro de saúde, cada vez mais há pessoas que chegam e por um nada agridem. Não agridem apenas verbalmente, mas já agridem fisicamente. Nós já tivemos 2 colegas minhas que foram agredidas fisicamente por pessoas que entraram ali e pessoas que aparentemente eram a maior paz da alma. Uma delas vinha com uma criança de colo porque não entendeu que não foi satisfeita nas suas pretensões, naquilo que ela achava que estava a precisar naquele momento, de imediato, que é esse outro problema, é o agora, tem que ser tudo agora. Então, porque não foi atendida como ela achava que devia ter sido e o seu problema não foi resolvido da forma que ela entendia no momento exato, que era o agora dela, agrediu uma colega minha, com um bebê no colo. Reparem, uma autêntica loucura, um absurdo, mas acontece. Curiosamente, a tua encenação vem ao encontro de um episódio interessante que se está a viver neste momento em França. A França é um dos países do mundo onde estão a haver mais problemas de violência, sem contar com os países em guerra, porque aí é normal que haja muita violência, infelizmente. Mas a França não está em guerra, mas está. As cidades francesas estão em guerra. Povos contra povos, famílias contra famílias, cidades contra cidades, aquilo está ali um bocado caótico. E ontem começou a ser julgada em França uma professora que, há uns anos atrás, portanto, o episódio passou-se, o mais dramático desta situação passou-se em 2019, o julgamento começou ontem, e começou porque esta professora nas suas aulas humilhava muito algumas alunas e alguns alunos, alguns jovens que ela achava que não valiam nada, que não prestavam para nada e outras coisas mais. Ela humilhava-os, e uma dessas meninas da sua aula, da sua turma, tinha 11 anos, chamava-se Evael. E essa menina foi tão humilhada por ela que, a certa altura, em sua casa, enforcou-se. Suicidou-se, morreu. Pronto. E veio-se a descobrir na investigação, porque a menina tinha escrito diários, tinha deixado testemunhos do que é que a fez chegar àquela situação tão terrível de achar que não prestava para nada e que não valia a pena continuar a viver. E através dos diários que ela escreveu, chegou-se à conclusão que aquela professora realmente a maltratava. E depois, não apenas a ela, mas a outros, porque houve mais 3 jovens a quem a professora fazia a mesma coisa e que acabaram por contar, por desabafar, e a professora, pronto, foi pronunciada em justiça e ontem começou o julgamento. Não sei como é que vai acabar, mas a EVL já não está cá para ver, infelizmente desistiu. Isto para vocês perceberem como é muito importante que nós tenhamos palavras amáveis, palavras bondosas e, no fundo, a mensagem que Deus nos dá através da sua palavra, que quer fazer de nós pessoas mais proativas, indo ao encontro dos outros, para que os outros se sintam amados, se sintam acarinhados, se sintam felizes, como é muito importante que nós, jovens adventistas, percebamos que nós somos especiais. Lembram-se de termos começado por aí? Nós somos especiais. Podemos achar que somos mais magrinhos, mais fortes, podemos achar que somos mais baixos, mais altos, podemos achar que somos mais capazes ou menos capazes. Isso são as nossas percepções. Mas como é que Deus nos vê? Como pessoas especiais. E além de nos ver como pessoas especiais, vê-nos como pessoas que podem ir ao encontro dos outros, se calhar as EVLs que andam por aqui, as meninas que estão a ser humilhadas, que estão a sofrer bullying, podemos ir ao encontro deles e partilhar com eles que Deus também os acha especiais e que eles podem ser felizes. Essa é a nossa missão. Achemos nós o que quer que nós achemos sobre nós próprios. A nossa percepção é a nossa percepção, mas nem sempre é melhor. Lembram-se do exercício que fizemos. Agora, como é que Deus olha para nós? De uma maneira extremamente especial. A palavra de Deus tem uma forma de nos contar isto. Diz assim: com amor eterno, quem sabe de cor? Com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade ou bondade eu te atraí.
Ou seja, Deus ama-te. E temos que meter isso na nossa cabeça. Digam os outros o que disserem. Aconteça o que acontecer, Deus ama-te. Ponto. E não há mais nada, porque isso é tudo. Isso é tudo. E foi a essa conclusão que Salomão chegou no seu vazio enorme. Ele chegou à conclusão que afinal Deus o amava e que os nada da vida dele e os tempos que ele perdeu poderiam ter tudo. E aí confiou de novo no amor de Deus. Avançando, tudo tem o seu tempo determinado. É o Eclesiastes capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo muito interessante. Ele vai deixar de lado agora aquela reflexão sobre nada tem valor, tudo é vaidade, nada serve, nada presta. Ele deixa de lado isso e agora vai dizer que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há tempo para amar, há tempo para não amar, há tempo para comer, há tempo para não comer, há tempo para trabalhar, há tempo para nos divertirmos. Ele elenca aqui, se vocês lerem isto tudo com atenção, ele elenca aqui uma quantidade de situações da nossa vida que no fundo somos nós mesmos. Porque nós somos tudo isto que ele diz aqui. Ele começa logo por dizer, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Pronto, ele começa logo ao princípio e ao fim da vida humana, da forma que nós a conhecemos agora, porque com Deus depois haverá a eternidade. Curiosamente, a eternidade também é falada aqui no livro do Eclesiastes. E depois ele diz, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Ele até diz, há tempo de matar e tempo de curar. Salomão matou? Estou a ver pelos vossos rostos que vocês ficaram intrigados. Acha que não? Então e aqueles jovenzinhos que ele permitiu que fossem lá sacrificados aos ídolos? É que às vezes matar não é só pegar na pistola ou na faca e há muita maneira de... As palavras que aquela professora dizia a Evael lá na escola e que fizeram com que a menina entrasse num desespero tal e achasse que não valia nada, mesmo nada, a ponto de pôr termo à sua vida. Mataram ou não mataram aquelas palavras? Estão a ver? E as ações que às vezes as pessoas podem ter? A vossa encenação mostrou isso. Há muita maneira, mas da mesma forma que há maneiras de matar, há maneiras de curar. E é isso que o jovem adventista tem que pensar e focar. Nós temos que nos focar no curar. Porque Deus colocou-nos neste caminho de fé com o objetivo de ir ao encontro dos outros e de fazer com que eles sejam mais felizes. Curar as pessoas das suas várias enfermidades. E esse é um dos objetivos de Salomão. Ao escrever o Eclesiastes, ele que tinha passado por todas aquelas dificuldades, agora percebe que nós temos que ajudar mais os outros. E ele lega-nos então esta maravilhosa mensagem. Tempo de curar. E depois há tempo de muitas outras coisas. Ele diz que também há tempo para chorar, há tempo para rir, porque a vida não são só alegrias. E hoje nós vamos falar também, porque a mensagem vai ao encontro disso, de algumas dificuldades que podem surgir diante de nós. Meus queridos, a nossa relação com o tempo. Salomão teve a sua relação com o tempo, nem sempre a melhor, mas teve-a. Finalmente recuperou o seu tempo de qualidade com o seu Deus e descansou em paz. Deixou-nos esta mensagem como legado. Mas nós e o tempo? Nós corremos contra o tempo? Não corremos contra o tempo. Ou seja, sim ou não? Eu corro. Infelizmente, eu passo a vida a correr contra o tempo. E sinto-me feliz por isso. Não. Não sei se vocês se sentem felizes, mas eu não sinto, porque ainda hoje eu planeei direitinho o meu dia. Supostamente eu iria sair do trabalho às 4 da tarde, é o meu horário de saída às terças-feiras. E depois saio do trabalho, vou para casa, tomo o meu banho, relaxo, depois sento-me a rever a meditação. Sabem a que horas eu saí do trabalho? Eram 7 menos um quarto.
E eu, meu Deus, agora o que é que eu vou fazer? Eu nem vou chegar a tempo à igreja de Queluz, como é que vai ser? Não paravam de vir pessoas. Uma porque tinha cortado a mão com uma faca, outro porque caiu lá na escola e fez um corte na perna, outro por... Olha, parece que as pessoas se lembraram todas hoje, logo hoje, e o tempo, e eu olhar para o relógio, e as senhoras lá da secretaria ligando para a sala onde eu estava fazendo os tratamentos: Pedro, olha, temos aqui uma jovem que caiu lá na escola, tu consegues atendê-la? Eu, manda cá, pronto. Lá vinha a jovem e pronto, lá sentava na marquesa, lá fazia o tratamento e lá explicava à mãe como é que ela devia agora fazer, e lá ia embora marcar para a consulta seguinte, porque vai precisar de lá voltar. E depois vinha, e o tempo, e eu a correr contra o tempo. E a nossa vida é muito assim, meus queridos, é muito assim. Parece que não há tempo para nós nos sentarmos e conversarmos com as pessoas que são importantes para nós, os familiares, os amigos, mas Deus também. Nós temos tempo para conversar com Deus. Sabem que a oração é isso, a oração é falar com Deus. Temos tempo para orar, para conversar com Deus. Ou um tempo de qualidade, porque às vezes temos tempo, mas a correr, ou não. Tempo de qualidade temos nós. É importante também pensarmos nisso, porque o tempo de qualidade que nós passamos com Deus e uns com os outros, sobretudo com a família da fé, que é essa que nos faz depois ganhar motivação para continuar neste caminho, não é? É muito importante que nós pensemos que precisamos tomar tempo. Um tempo de qualidade, que parece que cada vez faz mais. Segundo, se corremos contra o tempo, há uma consequência, e essa consequência é a mesma de Salomão. Ele ficou cansado. E nós também, muitas vezes, sentimos cansados. Curiosamente, eu tenho estado com os ouvidos atentos, depois da reunião acabar, daqui pelo meio de vocês, antes de me ir embora, e algumas conversas têm vindo ao encontro disto, porque eu já ouvi vários de vocês: sinto-me tão cansado, ou sinto-me tão cansada, e eu, olha, pronto, cá está, andamos a correr contra o tempo, estamos cansados, corremos atrás do agora. É uma das mensagens que Salomão também nos traz. Nós corremos atrás do agora. E o que é o agora? Quem é que me sabe dizer o que é o agora? É o tempo atual, sim, verdade. É um momento, ou seja, é aquilo que aquela senhora que agrediu a minha colega queria. Tem que ser tudo para ontem. Para ontem. Não pode ser para daqui a bocado, nem para amanhã, nem daqui a uma semana. Tem que ser tudo já. E a vida nem sempre se coaduna com esta velocidade a que nós queremos as coisas. E Salomão diz-nos isso. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol ou do céu. Tudo. Há tempo para tudo. Agora, temos é que, com sensatez, com ponderação, com alguma perspicácia e inteligência, saber esperar por vezes pelo tempo certo. Ou não, porque há coisas que têm que ser no imediato. Aquela menina que entrou com a perna a sangrar: desculpa, não te posso atender agora porque eu vou fazer a reunião de oração aquela e já estou muito atrasado. Ali era o agora, ou não? Estão a ver? Há tempo para tudo, para o agora e para o esperar. E é no conseguirmos fazer o equilíbrio, ou encontrar o equilíbrio entre os dois momentos, que nós vamos fugir ao cansaço e, sobretudo, a uma das coisas que mais está a acontecer hoje, que é a exaustão, e a exaustão leva à frustração. Ficamos frustrados, pronto, parece que as coisas nada funciona. Estão a ver? E depois deprimimos também, porque passa muito por aí. Estão a ver? Então, conclusão, Salomão diz-nos que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito. Desde que seja, o pastor Vítor Armenteros escreveu lá esta palavrinha que eu gostei: desfrutável. Ou seja, tudo tem o seu tempo e há tempo para tudo, desde que seja desfrutável. O que é o desfrutável? É aquilo que a Bíblia também diz de outra forma, dizendo
tudo o que é bom, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, então nisso empenha-te. Pensa nisso e empenha-te. Há bem no que tu pretendes fazer, o que tu pretendes fazer vai fazer outros felizes e vai-te fazer a ti feliz, então, força, vai em frente, empenha-te, ok? Continuando, problemas do nosso tempo. Agora vamos falar assim de coisas mais práticas, porque o pastor Armenteros chama a nossa atenção para algumas coisas. Nós vivemos num tempo difícil. Muitos de nós viemos de longe para cá, não é fácil. Eu já vivi em outros países, o pastor Arthur, tivemos o privilégio de viver juntos em França e na Suíça. Sabemos as dificuldades que tivemos, lembramos-nos ainda hoje de muitas delas. Alguns de vocês também vieram de longe e estão hoje a viver essa luta que nós vivemos há uns anos atrás. Agora, problemas do nosso tempo, problemas concretos que vocês enfrentem. Quem quer partilhar? Problemas concretos relacionados com o tempo, com o aqui, com o agora, com estas dicas que Salomão nos dá. Problemas concretos que vocês estejam a enfrentar. Quem quer partilhar? Não tenham receio. Bem, pode ser o segundo. O primeiro está sempre com vergonha, então começa o segundo. Eu estou a brincar. Não sentem nenhum tipo de problema, vocês? Ok. Pois, todos sentimos isso. Ou seja, a tecnologia, que é uma coisa boa, acaba por nos prejudicar porque nos obriga a entrar no agora. E não só no para ontem. Ou para anteontem. Não é? Tem que ser tudo, não é? Eu acho muito engraçado porque eu compreendo a irmã Guida, porque eu muitas vezes estou no meu gabinete, numa consulta, e de repente abrem a porta e entra uma colega minha, já me aconteceu várias vezes, entra uma colega, oh Pedro, tu não viste a minha mensagem? Qual mensagem? Então mandei-te a mensagem para o WhatsApp. Então e o que é que dizia a mensagem assim tão importante? Que eu precisava... Então, mas olha lá, eu vou largar o bebê, vou tirar o bebê pela janela fora para te dar aquilo que tu estás a precisar. É assim tão urgente. Não, pode esperar. Não, pode esperar. Então, mas para que esse nervosismo todo? Se pode esperar, há tempo para tudo debaixo do céu. Se pode esperar, esperamos. Pronto, qual é o problema? Mas a tecnologia, atenção que é uma armadilha. É muito boa, mas tem que ser tudo naquele ritmo rápido. E nós não fomos feitos para as velocidades. Há quem gosta de andar muito depressa, de carro, de avião, mas Deus não nos fez para andarmos depressa. Deus fez-nos para a quietude do Éden e para a relação de comunhão com a natureza, com os animais. Lembram-se de como foi no Éden? É? Lembram-se que Deus faz desfilar os animais todos perante Adão e Adão vai-lhes escolher um nome. Bem, isso implicou, até porque a mentalidade hebraica não é como nós. Nós pensamos, eu gosto do nome José Pedro, vou dar o nome José Pedro. Os hebreus não pensavam assim no antigamente. Os hebreus, neste caso, ainda não eram hebreus, era no tempo antigo. Havia uma reflexão, um aprofundar sobre o nome que se ia escolher, que se ia dar às pessoas, aos animais, às coisas. Tudo tinha um propósito. Implicava um relacionamento, uma vivência. Nós hoje somos mais superficiais. Era um dos temas das meditações anteriores, a superficialidade da vida moderna. Mas, então, problemas do nosso tempo. A nossa irmã Guida já falou. Vou-vos dar algumas dicas que o professor Armenteros nos deixa. Primeiro problema, fazer tudo depressa. Acabámos de falar nele. Temos que fazer tudo
depressa. Isso é uma armadilha muito grande. Salomão quis fazer tudo muito depressa. Se ele tivesse tomado mais tempo para meditar, para falar com Deus, para falar com o profeta, se ele tivesse perdido, entre aspas, algum tempo, talvez não tivesse enverdado em alguns dos caminhos em que enverdou e que foram tão desastrosos. Às vezes perder é ganhar. Ok? Não esqueçam isso. É muito importante. Depois, sentimos-nos cansados. É outro dos problemas do nosso tempo. Sentimos-nos cansados e exaustos. Estamos a ficar cada vez mais escravos do tempo. E um escravo é o quê? Um escravo é uma pessoa que está amarrado, não tem liberdade nenhuma. Então, se eu me deixo ficar escravo do tempo, estou amarrado. Fico sem liberdade. Liberdade para quê? Para fazer as coisas importantes da vida. Sejam elas quais forem. Então, atenção. Temos que pensar em fugir da escravatura moderna do tempo. Okay? Depois, estamos a tornar as nossas crianças adultos. O pastor Armenteros fala-nos nisso e os psicólogos e os pediatras e os pedopediatras e etc., os pedopsiquiatras, todos falam no mesmo. E eu percebo isso muito bem. Sabem, antigamente, quando os bebés vinham com os pais à consulta, os pais sentavam-se, o bebê estava ali e eles traziam uma bolinha, traziam um bonequinho, traziam um livrinho para pintar. Nós próprios às vezes temos isso nos nossos gabinetes. Só que atualmente eu, na minha inocência, tenho lá os livrinhos de pintar, tenho amiguinhos, por exemplo, no meu gabinete tenho lá uma série de amiguinhos, tenho lápis de cor, mas as crianças não querem isso. Eu dou-lhes do livrinho, elas olham para o livrinho, que livrinho tão engraçado, tunga. E a seguir pegam em quê? No telemóvel. Eles querem o telemóvel, com aquelas músicas, com aqueles desenhos todos elétricos. Mas em contrapartida, o que é que estamos a perceber-nos? O déficit de atenção, a hiperatividade, a incapacidade de estar quieto, atento, cada vez está a tomar mais conta das nossas crianças. Porquê? Porque elas se estão a tornar adultas quando deviam brincar. Adultas no sentido que estão agarradas à tecnologia. A tecnologia não foi feita para as crianças, foi feita para os adultos e mesmo assim, atenção, por causa de nós não ficarmos escravos dela. Mas estão a ver, estamos presos, as nossas crianças. Eu não sei como é que vai ser daqui a uns anos, mas imagino, porque já estamos a ver alguns resultados disso. Por exemplo, como é que eu vejo os resultados? Eu tenho pais, dentre os meus utentes, tenho pais que não deixam os meninos utilizar telemóvel. Nem tablet, nem computador, nada disso. Eles não querem nada dessas coisas. E essas crianças não têm destreza para pegar no telemóvel e como as outras. Mas nós apercebemos que eles falam melhor do que as outras, que eles escrevem melhor do que as outras, que eles percebem melhor do que as outras as coisas que nós lhes dizemos, memorizam mais rápido, e isso dizem as professoras também nas partilhas que depois fazem connosco. Em contrapartida, há aqueles que desde muito cedinho, estou a falar de crianças de meses, com o telemóvel na mão, esses nós percebemos a dificuldade que têm em estudar, em concentrar-se, em estar quietos. Por isso, se há aqui pais com crianças pequenas, já sabem que nós não podemos ficar escravos do tempo, mas também da tecnologia. Há tempo para tudo debaixo do céu. Salomão não escreveu, mas parece que eu, se procurar melhor, eu acho que vou conseguir encontrar aqui um versículo que diz assim: há tempo de utilizar o telemóvel e há tempo de deixar o telemóvel sossegadinho lá no cantinho dele, ou na mesinha, ou na mesa, onde quiserem. Vale para crianças e vale para os adultos. Está bem? Porque nós hoje estamos a ficar um bocadinho escravos dessas tecnologias. Depois, adultos que não sabem envelhecer. Temos o problema contrário. Temos crianças que se estão a tornar adultas muito depressa, em vez de brincarem com as bonecas, como se dizia antigamente, não é? Estão a utilizar a tecnologia e os artefactos que são dos adultos, mas depois temos os adultos que não sabem envelhecer, ou seja, pessoas que têm
uma idade já para ter juízo, mas só fazem asneiras. Parece que não cresceram. Na realidade cresceram. Mas o que é que está a acontecer? Também por influência da tecnologia, né, dos filmes, parece que tudo... E Salomão diz-nos o quê? Vaidade, vaidade. Tudo isso é vaidade. Tudo. Não vale nada. Não percamos tempo. Há coisas mais essenciais. Até porque o nosso mundo está a entrar num ritmo muito rápido. Nós conhecemos as profecias. Sabemos o que é que as profecias dizem. Então temos que nos preparar para o tempo que se avizinha. Porque se calhar ele já cá está. Quem está atento ao que o mundo está vivendo e compara com aquilo que a profecia diz, compara com aquilo que a irmã Ellen White também diz, por exemplo, no grande conflito, então só tem é que estar atento, muito atento e preparar-se. Preparar-se. E aí temos a armadura do cristão. Lembram-se do apóstolo Paulo? Usa a espada. A espada? Vamos lá os desbravadores. Isto vem na classe progressiva. Usa a espada, a armadura do cristão. Usa a espada. A espada é a palavra, a verdade. Usa o escudo. Já disseste. O escudo. O escudo da fé, está correto? Muito bem. Usa o capacete da salvação, a couraça, por aí fora, as sandálias. Ok, usa a armadura então, da justiça. Então temos que nos munir da armadura todos os dias. Finalmente, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Agora a nós de escolhermos. Fazer a escolha mais sensata, com aquela sabedoria que Salomão teve no início do seu reinado, ou uma escolha menos sensata, como aquela em que ele se embrenhou depois lá pelo meio do seu reinado. No fim, saibam apenas uma coisa, é que é Deus que prevalece. E se eu estiver ligado a Deus, eu serei mais feliz. Essa é a grande certeza. Se eu estiver ligado a Deus, se eu caminhar com Deus, eu serei mais feliz. Então, para caminhar com Deus, eu tenho que fazer uma coisa, ter tempo para Deus. Porque senão, se eu não tiver tempo para Deus, não consigo caminhar com Ele. E Deus não para. Deus está sempre em atividade, sempre a caminho, ao encontro. Lembram-se de Jesus? Quando Jesus, o sábado, por exemplo, Jesus saía da sinagoga, o que é que ele fazia? Ia para os campos, ia para os caminhos, mas ia lá fazer o quê? Ao encontro das pessoas que precisavam de uma palavra amiga, bondosa, carinhosa, de um toque, de um gesto, de uma ação. Jesus ia ao encontro. Então nós temos que ir também com Ele ao encontro. Que Deus vos possa ajudar, que Deus vos possa abençoar. Amanhã continuaremos um bocadinho mais, mas que Deus vos abençoe e vos ajude neste vosso caminho de fé. Mas sobretudo não esqueçam, nós somos especiais. E porque somos especiais, se decidirmos estar com Deus e caminhar com Ele, nós vamos sentir-nos muito mais felizes. Com tempo para o que é essencial, para o que é importante. Saint-Exupéry escreveu no Pequeno Príncipe, lembram-se das palavras mais famosas? Quem já leu o Pequeno Príncipe? Os que estamos aqui. Quem já leu? Não, levantem bem a mão para eu ver que alguns estão tímidos. 1, 2, 3, 4, 5... Daqui, tu já leste? 6 leram o Pequeno Príncipe. Então, 7. Então os outros eu desafio-vos a ler o Pequeno Príncipe. É um livro extraordinário, atenção. Foi escrito por um escritor, Antoine de Saint-Exupéry. Ele conta a história de um menino que viaja pelos planetas. A certa altura ele encontra uma raposa lá num planeta, dos que ele visitou. E tem um diálogo muito interessante com a raposa. E há uma coisa que a raposa lhe diz que vale para Salomão, vale para a palavra, vale para nós todos. Diz assim, só se pode ver bem com os olhos do coração. Só se pode ver bem com o coração, com os olhos do coração. Oh. E depois diz o que tu ias dizer. Se tu me cativares, a raposa para o príncipe, é? Se tu me cativares, nós precisaremos um do outro. Eu serei única no mundo para ti e tu serás único no mundo
para mim. E se eu disser isso a Deus? Senhor, se tu me cativares, e se Deus me disser isso a mim? Pedro, se tu me cativares, eu serei o único no mundo para ti, tu serás o único no mundo para mim? E conseguiremos ver com o quê? Com os olhos o nosso coração, mas também o coração de Deus. E aí temos tudo. Quem conseguir ver este mundo com os olhos de Deus, do coração de Deus, tem tudo. E nunca desanimará perante nada. Podem vir problemas os maiores, possamos imaginar. Não nos abalarão. Porquê? Porque nós vemos com o olhar de Deus. Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Obrigado, Senhor, por aquilo que podemos encontrar na Tua Palavra como conselhos. Vimos pedir que Tu nos ajudes a aproveitar o tempo que Tu nos dás, o tempo de vida e o tempo de cada dia, a sermos sábios na Sua gestão, a podermos orientar-nos para aquilo que é proveitoso para a nossa existência e, sobretudo, a podermos retirar tempo para a nossa relação Contigo, para que ela nos ajude a vermos melhor as nossas necessidades e a descobrirmos as potencialidades que Tu colocaste em cada um de nós. Obrigado pela maneira como vais continuar a estar connosco durante o resto desta semana, guiando-nos e orientando-nos através das Tuas indicações. E agradecemos no nome de Jesus. Amém. Só um momento antes de sairmos, podem se sentar. Na sexta-feira vamos ter um momento especial com os jovens. Estamos a preparar uma Santa Ceia especial, mas esta Santa Ceia tem limite, porque ela é especial. Tem limites, em primeiro lugar, limites etários, de idade. Só pode dos 12 para cima. E dos 35 para baixo. Estão a perceber? 12 para cima, 35 para baixo. Portanto, não vai ser alargada a toda a igreja. Porque também não é uma Santa Ceia normal. É uma Santa Ceia com jovens. E, portanto, não se vai resumir apenas a ser uma cerimónia de Santa Ceia. Vamos ter uma ceia, como se fazia nos tempos de Jesus. Vamos ter um diálogo aberto uns com os outros. No meio dessa ceia, vamos fazer o lava-pés e depois vamos participar da ceia propriamente dita. Logo, passem a palavra com estes limites etários. Está bem? Portanto, maiores de 12 e menores de 35. Porque senão temos a sala lá em baixo cheia e não temos espaço para toda a gente, como é óbvio. Não se sintam excluídos, mas às vezes temos que fazer assim por uma questão logística, senão não temos logística que dê para tudo. Pode ser que numa altura nós façamos uma Santa Ceia de 36 para cima e de 100 para baixo. Portanto, assim equilibramos as coisas. Ok? Portanto, vamos nos preparando, vamos também passando a palavra aos outros jovens que vão vindo, para que na sexta-feira possamos realmente estar aqui todos e desfrutar desses momentos finais da semana de oração. Muito obrigado a todos, um bom resto de noite e um bom resto de semana.